Olá, bem-vindo ao nosso terceiro módulo do curso Voluntariado Básico. Sou Roberto Ravagnani e é uma alegria ter você aqui comigo. Importante lembrar que temos ainda um módulo e duas avaliações para você conseguir o seu certificado de formação básica, hein? Então, fique atento. Duas não, na verdade, são três, né? Porque a partir do módulo 3, você tem uma avaliação, no módulo 4 você tem uma avaliação final de todos os módulos, tá certo? Com tanto assunto, e ainda é básico? Sim, pois nós não nos aprofundamos em nenhum deles. São tópicos onde apresentamos de forma resumida cada um, para que você possa se tornar um voluntário consciente do que é esta área nova que você está entrando. Importante conhecer como está a nossa sociedade e perceber que o voluntariado tem uma forte influência em tudo isso. Até porque todas as organizações sociais nasceram do voluntariado. Olha a importância, tá vendo? O trabalho voluntário é o grande nascedouro, a grande maternidade das organizações sociais no Brasil e no mundo. Você já ouviu falar na divisão dos setores que compõem a nossa sociedade? Então, eu vou te explicar um pouquinho sobre isso para você entender. Os três setores sociais que existem para garantir o funcionamento do sistema social em que vivemos atualmente funciona de uma maneira bem eficaz e para que consigamos oferecer qualidade de vida para a nossa população. Sabemos que a nossa sociedade é formada por um sistema complexo e às vezes os três setores que a compõem e as funções podem ser complicados. Por isso, nós separamos uma breve explicação de cada um desses setores. O primeiro setor, também conhecido como Estado, ou poder público, ou setor público, ele é composto por instituições públicas e os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, com o seu objetivo principal sendo a arrecadação de recursos com a finalidade de atender os interesses públicos e gerais do coletivo e auxiliar a população do país, estado e os municípios. De uma forma bem resumida, como eu disse. Segundo setor. O segundo setor, também conhecido como mercado. Esse é composto por empresas privadas que muitas vezes competem entre si, óbvio. Geralmente, os investimentos feitos neste setor são de origem privada e visam o crescimento das empresas. O principal papel desse setor da nossa sociedade é gerar empregos para a população e satisfazer as necessidades da mesma. Sendo assim, todos que participam desse setor são beneficiados de alguma forma, seja como empresário, funcionário ou comprador. Muito bem. E agora vamos para o setor que mais nos interessa, que é o terceiro setor. O terceiro setor, também conhecido como setor das associações sem fins lucrativos, ele é composto por ONGs, instituições, fundações, associações e organizações da sociedade civil. As mesmas podem receber doações do Estado e de empresas privadas e de pessoas. Esse dinheiro é arrecadado e sempre utilizado em prol da nossa sociedade. O principal objetivo desse setor é ajudar a sociedade com projetos de impacto às comunidades ou grupos em situação de vulnerabilidade ou defesa do meio ambiente, contribuindo para que essas pessoas tenham uma perspectiva melhor do seu futuro e possibilitando o acesso a serviços básicos, até mesmo onde o Estado ainda não consegue chegar. Exatamente por atingir essas áreas da nossa sociedade que esse setor possui um papel tão importante na nossa sociedade. É graças a ele que conseguimos proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que estão em situações precárias de vida e saúde. Tá certo? Então tá aí uma explicação do que é esse terceiro setor. Agora, dentro do terceiro setor, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Ele pode ser explicado como um guarda-chuva, que inclui diversos tipos de organizações sem fins lucrativos que prestam serviços de interesse público e desenvolvimento social. Segundo a definição de 1997 do Banco Mundial, o BID, um dos principais responsáveis pela definição do termo, as organizações que caracterizam o terceiro setor são organizações privadas que realizam atividades voltadas para reduzir o sofrimento humano, promover o interesse dos pobres, proteger o meio ambiente, prover serviços sociais básicos e desenvolver comunidades. Apesar de atualmente possuírem diversas formas de atuação e composição, ainda é possível definir as organizações do terceiro setor de acordo com uma proposta feita pelos estudiosos Salomon e Heiner
em 1992, que determina suas 5 características fundamentais. Só para vocês saberem, não vou me aprofundar em nenhuma delas. Formalmente constituídas, estrutura básica não governamental, gestão própria, sem fins lucrativos e trabalho voluntário. Então, essas são as 5 características que dão a característica, vou me repetir, a uma organização social, tá certo? Dentro do terceiro setor. Bom, e qual que é a origem do terceiro setor? O terceiro setor se diferencia do primeiro, que representa o poder público em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, e do segundo, que são as empresas privadas, que têm como objetivo a lucratividade. Apesar de não ser vinculado aos outros setores, o terceiro setor atua junto com eles, de acordo com as demandas sociais. Embora alguns atores da sociedade se organizem de forma voluntária, sem finalidade lucrativa, em prol do bem comum, muito antes disso, o termo terceiro setor surgiu primeiro nos Estados Unidos, na década de 70, e a partir de 80 chegou ao restante do mundo. No Brasil, foi só em 95, com a reforma administrativa do Estado, implantada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que o terceiro setor passa a ser valorizado e estudado. O debate estava então em torno da eficácia e da eficiência com que se poderia resolver problemas sociais do país, como a educação ou a saúde. No entanto, diversas organizações do terceiro setor no país são muito mais antigas. Uma das primeiras entidades sem fins lucrativos que pode ser identificada na história do Brasil é a Santa Casa de Misericórdia, fundada em 1543 em Santos, com o apoio da Igreja Católica e que até hoje oferece serviços de saúde gratuitos para a população. Já na década de 30, o Brasil, em 1930, na verdade, o Brasil passava por um processo de modernização. Foi nessa época, sob o governo de Getúlio Vargas ainda, que as organizações foram regulamentadas e tiveram sua utilidade pública reconhecida. Em 1938, foi criado o Conselho Nacional de Serviço Social, o CNSS, que determinava que as entidades associadas a ele poderiam receber auxílios e subsídios estatais. As organizações do terceiro setor atualmente são diversas elas, que se enquadram dentro deste terceiro setor. Juridicamente, elas estão divididas entre associações, que são formadas por grupo de pessoas e atendem, né, a um estatuto social, e as fundações, que geralmente são desenvolvidas a partir da doação de patrimônio de entidades privadas ou pessoas voltadas à filantropia. Então, já ficou claro aqui que só existem 2 categorias jurídicas, associações e fundações, certo? O termo organização não governamental, ou ONG, né, tem origem na década de 50, por designação da Organização das Nações Unidas, a ONU. No entanto, a expressão não está mais presente na legislação brasileira, sendo utilizada hoje de um jeito mais informal para se referir às organizações da sociedade civil, ou OSCs. A denominação das organizações da sociedade civil, OSCE, surgiu na década de 90 com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e hoje é mais utilizada e aceita. Há também o termo Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, ou CIP, que significa que a organização é reconhecida pelo Ministério da Justiça e que permite que ela possa firmar parcerias entre entes públicos e receber doações da iniciativa privada com mais facilidade. Então, isto é o que nós temos hoje dentro da nossa configuração jurídica no Brasil, tá certo? Muito bem. Os negócios sociais é outra palavra que a gente tem ouvido falar muito por aí, né? Entre o segundo setor, empresas com fins lucrativos, e com o terceiro setor. Isso é chamado, na verdade, como setor 2,5. Esse conceito surgiu na década de 70, com Muhammad Yunus, então professor Muhammad Yunus, que é o professor da Universidade de Dhaka, em Bangladesh, que fundou o Banco Grameen, que tinha como objetivo conceder microcréditos a juros muito baixos para pessoas socialmente vulneráveis. Na prática, os negócios sociais são empresas que têm missão de gerar impacto socioambiental e, ao mesmo tempo, geram resultado financeiro positivo de forma sustentável, tá certo? Temos que lembrar que
existe agora um marco regulatório das organizações da sociedade civil, ou, como é carinhosamente chamado, de MIROSC. Ele foi determinado pela Lei 13.019, em 2014, e representa uma grande conquista para o terceiro setor, que vinha se mobilizando desde a década de 2010 por ter um ambiente mais seguro e favorável à sua atuação no Brasil. Essa legislação, ela regulamenta as parcerias feitas entre as organizações do terceiro setor e o poder público, garantindo mais transparência e segurança no repasse de recursos para as organizações da sociedade civil. Apesar de aprovado em 2014, o marco regulatório, ou MIROSC, só entrou em vigor para a União, Estados e Distrito Federal em janeiro de 2016 e para os municípios em janeiro de 2017, tá certo? 3 eixos definem aí o MIROSC do terceiro setor: contratualização com o poder público, sustentabilidade financeira e certificação, e conhecimento e gestão de informações, tá certo? Então, isso que é importante você saber aqui sobre o MIROSC. E na prática, a legislação trouxe mudanças que permitem mais transparência nas parcerias. A principal delas é a obrigatoriedade de abertura de editais públicos para oferecer apoios, financeiros ou não, a organizações do terceiro setor. Desta forma, colocou-se fim aos chamados convênios, muito criticados por permitirem acordos pessoais e diretos entre representantes de organizações e agentes do poder público. Tá certo? Muito bom. Vamos ao terceiro setor atual. Segundo o mapa das organizações da sociedade civil, que é um estudo realizado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, existem aproximadamente 815 mil organizações do terceiro setor no país. De acordo com o estudo, a região sudeste do país é a que possui o maior número de organizações, com 41,5% do total. Em seguida, aparece o Nordeste, com 24,7%, o Sul, com 18,4%, o Centro-Oeste, com 8,2%, e a região Norte, com 7,2%. O mapa das OSCs, no entanto, destaca que a localização corresponde, na verdade, ao lugar da sede das organizações, e não necessariamente a região onde elas atuam. Quer dizer que tem muita organização que tem sede em São Paulo, por exemplo, ou Brasília, ou uma capital, mas atua no Amazonas, tá? Então, é a sede do local. Além disso, segundo o mapeamento, todos os 5.570 municípios brasileiros possuem ao menos uma organização da sociedade civil. Temos de quantidade, é em São Paulo, obviamente, onde é possível ver os dois extremos. A capital paulista abriga mais de 50 mil organizações da sociedade civil, OSCs, e o município de Taquaral, parte da região metropolitana de Ribeirão Preto, possui apenas 3. Sobre a natureza jurídica dessas organizações, o estudo aponta que 81% delas são classificadas como associações sem fins lucrativos, 17% como organizações religiosas, sendo que as fundações representam apenas 1,5% do total das organizações brasileiras. Muito bem. E agora vamos para uma pergunta que ainda não quer se calar. O que são esse tal de ODSs? Falamos de terceiro setor, falamos do quadro das OSCs brasileiras. Agora vamos falar um pouquinho sobre os ODSs, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou Agenda 2030. Consiste em uma declaração, em um quadro de resultados, os 17 ODSs e suas 169 metas em uma seção por meios de implementação e de parcerias globais, bem como um roteiro para acompanhamento e revisão. Os ODSs são o núcleo da agenda e deverão ser alcançados até o ano de 2030. Por isso, Agenda 2030. Os 17 objetivos são integrados e indivisíveis e mesclam, de forma equilibrada, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a economia, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas que a gente, todos nós, temos que cumprir, tanto nós, pessoas físicas, quanto os governos e a sociedade civil organizada, setor privado e todos, na jornada coletiva para um 2030 mais sustentável. Nos próximos anos de implementação da Agenda 2030,
Os ODS e suas metas irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial para a humanidade: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Isso é super importante. Eu vou falar rapidamente quais são esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Objetivo 1, erradicação da pobreza, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. O 2, fome zero e agricultura sustentável, acabar com a fome, alcançar segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. ODS 3, saúde e bem-estar, assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos em todas as idades. ODS 4, educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 5, igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 6, água potável e saneamento, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. 7, energia limpa e acessível, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Objetivo 8, trabalho decente e crescimento econômico, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. Objetivo 9, indústria, inovação e infraestrutura, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Objetivo 10, redução de desigualdades, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Objetivo 12, consumo e produção responsáveis, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Objetivo 13, ação contra a mudança global do clima, tomar medidas urgentes para combater mudança do clima e seus impactos. Objetivo 14, vida na água, conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Objetivo 15, a vida terrestre, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda. Objetivo 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E, por fim, objetivo 17, parcerias e meios de implementação. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Bom, já falamos sobre o que é ONG, Organização Não Governamental, já falamos também o que é OSC, que é Organização da Sociedade Civil, e só para completar, o que é OS, Organização Social, que é uma qualificação que pode ser concedida pelo Poder Executivo a entidades privadas, tá certo? Também sem fins lucrativos. Muito bem, e só para deixar claro, voluntariado é uma ferramenta de inclusão social. Todos têm o direito de ser voluntários. As energias, os recursos e as competências de crianças, jovens, pessoas portadoras de deficiência, idosos e aposentados podem e devem ser mobilizadas em torno das mais diversas causas. Então tá aí. Estamos aqui terminando o nosso módulo 3. Já convido você para, logo em seguida, já responder o questionário para que você possa ter acesso ao nosso módulo 4, onde nós vamos tratar sobre as atividades do voluntariado e encerrar o nosso curso básico sobre voluntariado, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e sua presença aqui no nosso curso. Grande abraço, até o próximo módulo.